Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Em Romanos capítulo 8, versículo 28 diz que sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, do que foram chamados de acordo com o seu propósito. Porque todas as coisas cooperam assim para o bem daqueles que amam e escolhem a Deus todos os dias. Então, que hoje possamos ser renovados pela graça do Senhor em nossas vidas. E tudo vai cooperar quando a gente coloca Deus e conhece o seu plano para as nossas vidas. Quando nós amamos, quando nós temos um relacionamento com Ele, quando oramos. E Deus está presente em nossas vidas diariamente, porque Ele cuida de nós, amém? Então, por mais que a gente não entenda, a gente tem que crer que Deus, Ele tem o controle de todas as circunstâncias e de todas as situações. Amém? Que você esteja abençoado com essa palavra. Amém? Vamos louvar. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Amém. Que Deus abençoe sua A paz do vida. Senhor, meus queridos, a boa noite. Glória a Deus pelas nossas vidas. Hoje mais um culto de ensino da palavra do Senhor. Hoje nós vamos ter a participação do Bispo Expedito Ferreira de Mello. Ele é doutor, em teologia, em escatologia. Hoje ele mora em Portugal. Ele já foi supervisor nacional nosso aqui no Brasil, já foi diretor do nosso seminário evangélico em Goiânia, que é o CEID. Hoje ele está fazendo um trabalho de revitalização de igrejas lá em Portugal. E esse estudo que eu vou estar transmitindo a vocês aqui pelo YouTube, ele basicamente foi gravado para o estado da Bahia. Acontece, no mês de maio, acontece a conferências de educações gerais em todos os estados do Brasil na Igreja de Deus. Nosso estado não foi possível fazer, no estado do Pará. Então eu participei no estado da Bahia. E esse tema que ele vai estar tratando chama-se escatologia. E como a gente tem falado muito nesse assunto, os sinais da volta de Cristo, os procedimentos da volta de Cristo, nós estávamos antes da pandemia, nós estávamos falando e estudando sobre o Apocalipse, sendo tratado especificamente as dispensações e o plano divino do Senhor através dos séculos. E ele explica algumas questões muito bem.
Então eu resolvi pegar o vídeo e trazer a parte onde ele dá o estudo, só a parte que ele dá o estudo. Então volta e meia vocês vão ver algumas interrupções do bispo Clivelin do estado da Bahia, né? E ele se direcionando à Bahia, mas o ensinamento ele é bem preciso. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão mandando para mim no WhatsApp, que aí eu vou olhar e na próxima quarta-feira a gente tira as dúvidas. Amém? Vamos orar ao Senhor? Espírito Santo de Deus, Pai, nesta noite eu quero apresentar, ó Deus, este culto de ensino da palavra do Senhor. Papai querido, eu creio, ó Deus, que através daquilo que o Senhor fez na vida do pastor Expedito, do bispo Expedito, ó Deus, o Senhor irá transmitir à igreja do Senhor. Papai, em nome do Senhor Jesus, que o coração da amada igreja esteja, ó Deus, aberto para receber a palavra que vem de Deus, a palavra do Senhor, o ensinamento, a instrução do Senhor. Papai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha guardar também, ó Deus de Israel, se este alimento pelo bispo Expedito é um alimento muito forte para alguns. Papai, mas chega um momento da nossa fé que é necessário parar de tomar leite e comer algumas coisas mais fortes. E é necessário que haja boa instrução. Eu creio na boa instrução que o Senhor usa o instrumento seu, bispo Expedito. Papai querido, em nome de Jesus, assim eu quero orar e quero estar apresentando a tua igreja em nome de Jesus. Amém. Antes de passar, para o vídeo do ensino do bispo Expedito, eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 14, porque basicamente é nesse texto que ele vai basear o ensinamento dele. Quero agradecer a todos que deram atenção, que tiraram tempo, consagraram suas vidas, foram para a porta de suas casas, está orando. Já existe um vídeo lindo editado pela irmã Welta sobre o resumo do que aconteceu no último domingo, que será transmitido no culto após a ceia, após o culto de ceia no domingo à noite. Lembrando a vocês que no próximo domingo, dia 5, já é Santa Ceia e que é jornada de oração na Igreja de Deus. E o dia 5 de junho é exatamente o nosso distrito aqui está escalado para estar orando. Então, na segunda-feira, nós encerramos o relógio de oração e provavelmente nós vamos fazer um relógio de oração no final de semana com as mesmas pessoas. E se alguém quiser entrar, me comunique, informa o horário que a gente vai estar lançando. De sábado para domingo, nós vamos estar fazendo a mesma coisa, fazendo o relógio de oração, jejuando e clamando por Canaã dos Carajás. Amém? Mas eu vou estar informando melhor nos grupos. O texto bíblico diz, Mateus 24, versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Amém? Que fim é esse? É o fim do mundo? É o fim da igreja? É o fim de algum tempo? Que fim é este? Essa pergunta vocês vão sanar com a instrução do bispo Expedito Ferreira de Melo. Preste atenção, pegue papel e caneta e esteja atento aos ensinamentos que ele vai estar transmitindo. Um grande abraço, a paz do Senhor. E é uma alegria muito grande estar com vocês nesse momento, aqui a alguns milhares de quilômetros no outro lado do Atlântico, aqui na Península Ibérica, no sul da Península Ibérica, e ao mesmo tempo aí nesta Bahia maravilhosa, onde os portugueses chegaram pela primeira vez, na terra da Vera Cruz, terra da Santa Cruz, e aí por onde o Brasil começou. E é uma alegria. Muito obrigado, reverendo, bispo Cleverli,
por me convidar para fazer parte deste momento tão singular. Muito obrigado à liderança toda, a Rúbia, que lidera a educação, aí a todo o seu conselho, a esses pastores distritais aí maravilhosos, ao bispo Pedro Gomes, que é o supervisor da região central, o bispo Divino, e a todos vocês. É um prazer muito grande poder participar deste evento, dessa conferência. Eu assisti ontem e vou até o final, até porque o horário é complicado para mim, mas com esforcinho, com um pouco de boa vontade, a gente fica até 2 da manhã, 3 da manhã, ouvindo e aprendendo e revendo vocês, que é o melhor. Saudade muito grande e um prazer, meus amados. Muito obrigado. E eu queria pedir ao bispo Treverly, ou não sei se há outra pessoa no controle da máquina, para ir me alertando sobre o tempo, porque eu começo a falar e me esqueço do tempo. E, então, nós queremos sugar o senhor ao máximo. Ficaremos atentos, sim. Ok, mas mesmo assim, reverendo, por favor, vão me alertando. Olha, pastor, tem 30 minutos, tem 20, contagem regressiva. Viu? Não termina eu ficando sozinho nessa live. Ok, meus amados, então vamos para o que aqui estamos, escatologia. Na realidade, a matéria da escatologia bíblica é muito ampla. E eu pensei que eu poderia fazer, porque o nosso espaço, mesmo com toda essa boa vontade do bispo Cleverly, de nos dar tempo, imaginamos que 2 horas será o máximo, até porque não podemos cansar o povo, e daqui a 2 horas aí já vão ser 10 da noite, e aqui já vão ser 2 da então, eu tenho que permanecer em alguns pontos mais necessários. Eu vou procurar dar uma visão genérica do panorama escatológico, da agenda da escatologia, se é que podemos estabelecer uma agenda, e depois abrir o parlamento para que os amados pastores, os amados irmãos e irmãs que estão ligados conosco, façam as perguntas que quiserem. Pode fazer a pergunta comigo, pode perguntar o que quiserem. Eu só não prometo responder. Viu? Sou muito bom para ouvir as perguntas. Para responder, eu posso me complicar aqui, viu? Mas vamos começar. Primeiramente, a importância do estudo da escatologia, porque a escatologia é uma matéria sumamente importante para ser estudada, porque ela é a doutrina que trata do capítulo final da história da humanidade, capítulo final da nossa história. E a escatologia está dividida em 2 polos, que é a escatologia individual, que trata do indivíduo, sua salvação ou perdição, sua morte, o seu destino, estado intermediário, Hades, etc. Imediatamente, a escatologia geral, que também chamamos de preditiva, de um modo geral, que trata do capítulo final da história da humanidade, que são os eventos que estão relacionados com o fim da história, com o fim do mundo. Então, assim se divide. Alguns pensadores demasiadamente pessimistas veem a escatologia como uma triste página da história da humanidade. Entretanto, em vez da doutrina do terror e do desespero, a escatologia deve ser vista como a doutrina da esperança, como a doutrina da restauração. A agonia do planeta Terra deve ser convertida
na restauração, na doutrina da restauração da humanidade, à luz da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 18 a 25, onde Paulo fala que todos nós, inclusive a terra, vive na expectação da sua redenção, da sua restauração. Além disso, é necessário que venha a eclosão de todos os eventos que alguns vê como o fim de tudo, catastróficos, apocalípticos, e até certo ponto são, mas é necessário que esses eventos venham para que os verdadeiros cristãos se revelem e para que os malvados sejam castigados. Então, os eventos catológicos são necessários. Eles fazem parte da história e deles nós não poderemos escapar. E Deus tem um propósito bem definido com todos eles. E como vemos agora nesse período de pandemia, os verdadeiros crentes são revelados. A igreja evangélica, a igreja de Cristo, a igreja de Deus, é chamada a viver essa esperança e a desfatalizar a história, até porque muitas vezes vemos o final da nossa história como algo fatal, como algo melancólico, como algo subterrâneo, tristonho. Mas nós vemos, irmãos, voltando a dizer, como a nossa restauração. É como diz o Senhor Jesus, quando virdes essas coisas acontecerem, levantai os vossos olhos, porque se aproxima a vossa redenção. Eu digo para os queridos irmãos, eu que estou muito conectado com a escatologia, eu vejo o fim como uma grande bênção e vejo com uma tremenda esperança. Não tenho nada a perder nessa terra. Louvo a Deus pela minha vida, pelos meus familiares, pelos meus amigos, pelos meus irmãos, por essa história, mas nada melhor do que estar com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, e eu anseio isso com muita expectativa. Então, além da doutrina da esperança, a escatologia, convoca a igreja presente para um novo modo, para uma nova forma de vida, que vem impactar o nosso presente e o nosso futuro. Nós somos convocados pelos eventos escatológicos a impactar o nosso presente e o nosso futuro. Como disse um escritor chamado Peter Kosmic, o futuro apresenta exigências para as nossas vidas no presente, de modo que o reino escatológico de Deus é uma crítica radical ao estado presente, às coisas desse mundo. Por isso, é muito difícil, meus irmãos, é muito difícil a esperança cristã ficar tranquila e satisfeita com o status quo, ou com tudo o que acontece, com tudo que está aí permanente, com a política, como vemos, com o mundo dessa maneira e com a igreja dessa maneira, com crentes procurando viverem na Nova Jerusalém, nessa terra e nessa dispensação. Então, a doutrina da escatologia nos desafia a vivermos, como diz o agora, mas ainda não. Ou seja, estarmos esperando Cristo voltar agora, mas atuando, operando como igreja viva do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse sentido, o estudo da escatologia deve ter um impacto sociopolítico e cultural em nossa realidade atual, dentro da perspectiva do reino de Deus. Eu volto a afirmar essa verdade.
A escatologia deve ter um impacto sócio, político e cultural em nossa história, em nossa realidade, agora, dentro da perspectiva do reino de Deus. Ou seja, como vamos reacionar, como vamos reagir, como nos portaremos diante da escatologia e diante da realidade que a igreja vive. Por isso, queridos, hoje mesmo, numa pregação, eu anunciando a igreja que vai ser reaberta aqui em Odivelas, no domingo, às 10h30 da manhã, eu dizia que muitas pessoas estão esperando que as coisas voltem ao normal. Eu espero que nada volte ao normal. Até porque o Senhor nos tirou daquela normalidade acomodada. E nós temos que voltar, não no normal, mas voltarmos diferente para a glória de Deus. E somente assim poderemos impactar. Somente assim poderemos fazer a diferença, sendo nós diferentes. Ok. Então, meus amados, esse foi o meu prelúdio para o estudo que teremos nessa noite. Consequentemente, a escatologia começa com as profecias, porque são elas que nos revelam os eventos escatológicos, as profecias, à luz de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 20. Eu vou procurar ler esse texto, porque é um texto de suma importância para esse momento. 2 Pedro, capítulo 1, e o versículo 19 e 20, que diz o seguinte: E temos como firme a palavra dos profetas, as quais bem fazeis em estar atento como uma luz que ilumina em lugares escuros até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. O quê? Então, as profecias, queridos irmãos, são justamente os instrumentos que nos transportam para o futuro. Não poderíamos conhecer o futuro sem as profecias. É como uma luz ou um farol que, numa noite escura, lança luz lá quilômetros na frente. E nós procuramos, através desse farol, ver o futuro. Consequentemente, não podemos vê-lo com toda nitidez, com toda clareza, porque são sombras, como diz o próprio apóstolo Paulo, como diz a Bíblia. E é durante a noite que nós vemos esse clarão do futuro, e as profecias nos dão aproximação, até porque elas estão recheadas de símbolos sobre os eventos. Por outro lado, um escritor chamado Anthony Rockelman, ele nos alerta dizendo que nós não podemos esperar exatidão das profecias, a mesma exatidão que temos na história. Por quê? A história, nós temos a exatidão dos acontecimentos, porque já passaram e foram vistos. A escatologia vai acontecer. Então, não podemos, consequentemente, exigir a exatidão das profecias futuras que nós temos na história. Consequentemente, se nós cremos na palavra de Deus, como falou ontem o pastor Silas, que nós somos o povo do livro, e espero que continuemos sendo o povo do livro, crendo que a Bíblia é a palavra de Deus, sem fetiche, sem radicalismo, mas crendo que a palavra de Deus é a Bíblia, que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, assim sendo, meus irmãos, nós temos a certeza que as profecias que estão para frente vão se cumprir, porque as que estavam
dadas historicamente se cumpriram. O Antigo Testamento falava da vida do Messias, como seria cordeiro morto, crucificado, nenhum osso seu seria quebrado, foi levado como cordeiro mudo, falava do estabelecimento da igreja, o mistério explicado por Paulo na carta aos Efésios, da descida do Espírito Santo, do avivamento, e tudo isso se cumpriu. Então, se tudo isso se cumpriu, o que ainda não se cumpriu, não tenha nenhuma dúvida que vai se cumprir. Ok? Por mais que incrédulos apareçam, por mais que especuladores das Escrituras, que não creem nas Escrituras, não tenha dúvida que a palavra de Deus se cumprirá. A profecia, para ser entendida, eu acabei de falar que os eventos escatológicos são revelados através das profecias. E para entender uma profecia, nós precisamos aplicar uma regra muito simples. Estou falando rápido, mas eu imagino que alguns mais rápido aí também estão escrevendo. Algumas regrazinhas para estudar as profecias. Você toma a profecia e analisa ela e procura descobrir o que vai acontecer, quando vai acontecer, como vai acontecer e com quem vai acontecer. Se não estabelecermos essa regra, isso é uma regra matemática, se nós não trabalharmos nela para separar os eventos, por quê? Observe que a Bíblia está recheada de profecias escatológicas, nos Salmos, nos profetas, especialmente em Daniel, nos Evangelhos, nas cartas e com especialidade do Apocalipse. São várias profecias, como uma coxa de retalho. E qual a função do teólogo, especialmente o teólogo que trabalha com a escatologia? Tomar todas aquelas peças e separar e colocar cada uma no seu evento. E separa a igreja, e separa Israel, e separa o mundo. Isso vai acontecer nessa dispensação da graça, na grande tribulação, no milênio, quando vai acontecer? Então, o teólogo tem que tomar essas profecias e encaixar como um quebra-cabeça. Por isso é muito importante o estudo da escatologia. E para isso precisamos, primeiramente, entender o que vai acontecer, o que é, exatamente. Aí temos que tomar as simbologias bíblicas, porque os eventos, mesmo sendo literais, vão acontecer, mas são recheados de figuras simbólicas, ok? Figuras de retóricas. E precisamos procurar entendê-las e ver até onde esse evento é exato, vai acontecer literalmente, ou é um evento simbólico. Segundo elemento, quando vai acontecer. E esse quando vai acontecer é tão importante que a teologia da prosperidade, ou os teólogos, eu digo teólogos entre aspas, da prosperidade, procuram forçar cumprimentos de profecias agora, profecias que serão para o milênio, sobre a prosperidade, sobre a riqueza da terra, sobre você posto como cabeça e não por cauda, e aplicam agora de uma maneira falsificada. E nós vemos muita gente brigando, todo mundo para ser cabeça. Ninguém mais quer ser dedo, quer ser mão, quer ser pé. Todo mundo quer ser cabeça em nome de uma profecia, maldade e mal aplicada. Porque são profecias para o milênio e para Israel, que vai guiar o mundo, que vai ser a nação, que vai... daí vai sair as leis para o mundo, sendo governado através do Senhor e Salvador Jesus Cristo durante o milênio. E, em terceiro lugar, com quem vai acontecer? Essa profecia é para a igreja? É para os gentios? É para os pecadores? Com quem vai acontecer? Cuidado para não tomar uma profecia, porque senão, veja só, lá no Antigo Testamento tem uma profecia que fala: nenhum dos seus ossos será quebrado, nenhum será quebrado. Se falava diretamente de quem? Do Senhor Jesus Cristo.
E não foi quebrado nenhum osso. Então, nós temos que ter cuidado para não chocar o nosso carro ou cair de uma altura aí, quebrar o osso, porque essa profecia não está dada para você nem para mim. Foi para Jesus. Com quem vai acontecer a profecia? É importante. E como vai acontecer? Aí vem todo esse estudo. Então, é muito importante analisarmos esses elementos. Apenas, meus queridos, umas pinceladas rápidas aí nas profecias, porque tem alguma coisa... Isso aqui a gente pode encontrar, inclusive, no meu livro, que aí muitos de vocês têm, mas algumas coisas aqui, inclusive algumas coisas mais novas, nós não temos. Eu explico para os queridos irmãos que a escatologia que eu escrevo, que eu ensino, que eu creio, que eu vivo, é uma escatologia dentro de uma perspectiva pré-milenista, que é justamente a linha escatológica da denominação Igreja de Deus. Eu não digo de alguns teólogos transviados e desviados que estão infiltrados no meio da Igreja de Deus. Eu digo da denominação Igreja de Deus. Nós cremos que Cristo vem para arrebatar a sua igreja. Dessa maneira, a Igreja de Deus crê. De quando, há poucos dias, eu ouvia um cidadão que é chamado de teólogos adverso à Bíblia, inclusive como palavra de Deus. Então, seguimos uma linha pré-milenista e pré-tribulacionista, ok? E vamos explicar isso aí um pouquinho mais à frente. Eu estou dando aqui um pulo sobre a questão das doutrinas milenárias, do pós-milenismo, que são aqueles que creem que Cristo virá depois do milênio, só que eles criam, numa época que a igreja estava avançando, se estabelecendo, eles criam que a igreja ia tomar conta do mundo. Só que o tempo passou e vemos que a igreja, cada dia que passa, não toma conta do mundo. Ela vai ficando como um elemento estranho no mundo. E o pré-milenismo começa a cair. O amilenismo, que não crê no milênio, e os pré-milenistas, que acreditam, que somos nós que acreditamos que Cristo virá para estabelecer o seu reino milenial, que não haverá reino de paz, reino próspero, na terra de paz e justiça social, sem Cristo, com reino humano, da maneira que o mundo é, e da maneira que o mundo é, não haverá paz plena, não haverá justiça plena. Porque o homem, por natureza, é injusto. Por natureza, busca a guerra. Quero saber, reverendo, porque apareceu uma pequena pane aqui. Eu queria saber se estão me ouvindo. Estamos te ouvindo, Bispo Expedito. Okay. Aconteceu de verdade, mas foi só uma questão de um segundinho só. Tá tudo bem. Então, meus amados, a nossa questão aqui é o fim. Não é o fim da picada, é o fim da história da humanidade. E eu quero deixar claro que existem 3 tipos de fim na Bíblia, na escatologia. E quando falamos do fim, precisamos entender de qual fim estamos falando. Quando lemos na Bíblia sobre o fim, precisamos entender. E aqui eu faço observação. Parece que houve outro pequeno pane. Eu só preciso... ok, reverendo. O primeiro é o fim do período da igreja. O período da igreja começou com Cristo Jesus, no Calvário, e terminará com o arrebatamento da igreja. Esse é o chamado período da igreja. À luz de 1 aos Tessalonicenses 4:17. Esse é o período da igreja. Então, quando terminar o período da igreja, que termina com o arrebatamento dela, com a vinda de Cristo nas nuvens, é um fim, é um tipo de fim. Mas não é o fim do mundo.
Não é o fim da história. É o fim do labor da igreja. O mundo vai continuar sem nós, sem a igreja do Senhor que foi arrebatada. E daí para frente, muitas coisas vão acontecer que vamos falar daqui a uns minutos. O outro fim que aparece é o fim do tempo dos gentios. E não devemos confundir tempo dos gentios com o tempo da igreja. Porque a igreja é formada por gentios e por judeus. É a igreja mística do Senhor Jesus. O tempo dos gentios, registrado em Lucas 21, 24, e em Romanos 11, 25, é o período de domínio dos gentios sobre Israel. Período esse que começou com Nabucodonosor, quando invadiu Judá e levou cativo no cativeiro babilônico os judeus e começaram a dominar sobre Israel, sobre os judeus. E a Bíblia diz que Israel será pisada pelos gentios, será pisada até que o tempo dos gentios se complete. Então, o tempo dos gentios começou com o arrebatamento, ou melhor, com a invasão de Israel, quando Nabucodonosor passou a dominar Israel. Lá para cá, Israel foi dominado pelos babilônios, pelos medo-persas, pelos gregos, pelos romanos, e até hoje continua sendo pisada pelos gentios, porque Jerusalém tem mais árabes do que judeus. A cidade é dominada, o país é minado. E eles, mesmo sendo uma nação, mas estão pisados e sempre ouvindo as regras que esse povo dita. Então, o tempo dos gentios termina quando Cristo se manifestar no apogeu da batalha do Armagedon para terminar com o domínio dos gentios. O último imperador gentil que vai dominar sobre Israel será o anticristo, que vai ser esmagado por Cristo. E o terceiro fim que eu quero citar para os senhores é o fim do milênio. Porque, mesmo depois que Cristo vier, ele vai estabelecer o seu reino milenial, e diz a Bíblia que no final do milênio, Satanás vai ser solto, vai tentar atacar Israel, então aí vai haver o fim, quando diz a Bíblia que o Senhor vai fazer novos céus, nova terra, a nova Jerusalém. Então, esse é o fim precisamente dito. Registrado em Apocalipse 21, verso 1. Então, eu chamo a atenção para os amados irmãos, para que, quando leiam, quando escutem a palavra fim, procure entender que fim é. Eu sei que em poucos tempos não dá para trazer uma definição clara, até porque quando estudamos nos seminários, ficamos 2, 3 horas debatendo só essa questão e buscando referências e buscando provas, levantando oposições para entrar numa dialética, submetendo a um processo dialético da tese, da antítese e da síntese. Aqui estamos falando rapidamente, mas o suficiente para vocês que são pessoas inteligentes, estudiosas. O povo baiano é muito inteligente. Haja visto que Rui Barbosa é daí, viu? Rui Barbosa, super inteligente. Então, o povo é muito inteligente e, sem nenhuma dúvida, facilmente vão pegar tudo isso aí. E depois, daqui a um pouquinho, não sei quanto o reverendo Cleverly tem separado para as perguntas e respostas. Eu gostaria de saber, reverendo, para saber aqui, controlar o meu tempo, certo? Imagino que deve ter um tempo bom para isso aí. Mas... Dito. Sim, reverendo. O senhor está com muita liberdade, o senhor pode ir até às 9, 9h15, aí vai ser o quê? Acho que 1h da manhã, não sei, 1h15. Depois nós temos o tempo de perguntas e respostas. Estávamos planejando aqui terminar às 10. Se conseguirmos antes, tudo bem, mas podemos ir até às 10 da noite aqui, que seria, eu acho, 2 da manhã. E eu sei que é muito puxado para o senhor, mas vamos tocar o barco.
Estamos amando, está todo mundo atento, já algumas perguntas existem. Nós temos mais de 500 pessoas passaram pelo Facebook, 33 estão ativos, e o povo aqui na tela nem pisca. Pode continuar, estamos alimentando o máximo, está muito lindo. Amém. Então, meus amados, nesse momento eu vou entrar nos sinais dos tempos. Só que eu não vou abordar eles, fazer abordagem, apenas citá-los à luz da Bíblia, especialmente de Mateus 24, Apocalipse, Daniel, etc. Sinais relacionados com a pregação do Evangelho, que na minha ótica está cumprida, e no meu livro eu explico isso aí. Sinais relacionados com Israel, sinais relacionados com a vida ética e moral, sinais relacionados com a fome, sinais relacionados com os terremotos, sinais relacionados com a multiplicação da ciência, lá em Daniel 12:4, sinais relacionados com as guerras e rumores de guerras, sinais relacionados com as enfermidades e as pandemias que o mundo não consegue, com todo o desenvolvimento, não consegue agora mesmo, com toda a ciência. Estão desesperados para encontrar uma vacina para o Covid-19, e estão dizendo que só no próximo ano vão conseguir. Imagina se surge outra coisa por aí imediatamente, como a humanidade vai ficar. Entretanto, são sinais relacionados com o Império Romano revivido, que está também no livro, sinais relacionados com a nova era. E esse ponto que eu quero parar um pouquinho para fazer uma abordagem, porque para mim é muito contemporâneo. Os livros envelhecem do dia para a noite, mas como nós estamos metidos na escatologia, nós estamos atualizados com os fatos, com as políticas, com as ciências políticas, com a sociologia, com a eclesiologia, com as profecias, com o mundo, acompanhando o desenvolver da história e ver como isso aí vai se encaixando nas profecias. É muito importante, meus queridos, estarmos ligados a tudo isso. E eu diria que um dos sinais, na minha ótica, mais contundente que nós estamos vivendo no fim, sem me atrever entrar no campo da irresponsabilidade, que alguns entram e dizer vai ser tal dia, tal ano, tal mês, porque nós não temos a menor autoridade ou autorização para isso, mas só sabemos que a vinda de Cristo para buscar a sua igreja está tão próxima quanto o próprio piscar de olho. Pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser daqui a um ano. Só digo para os irmãos, de acordo com o que observa as profecias, que nós não temos nenhuma profecia pendente para ser cumprida. Aquela profecia que não, ele não pode vir agora porque tem que se cumprir. Nós cremos na literal iminência, melhor dizendo, da vinda de Cristo. Ele volta a qualquer momento. E eu não teria tempo agora para explicar tudo isso, o porquê eu creio dessa maneira, mas tenho todos os argumentos bíblicos para mostrar isso aí. Mas eu digo para os amados irmãos que a proximidade do fim deve ser vista à luz do quadro mundial atual. E aí eu entraria num ponto que é o que denominamos agora na sociologia, nas ciências políticas e na escatologia, a teoria da conspiração global, conspiração mundial. Eu me refiro a uma poderosa elite secreta com uma agenda globalista secreta que conspira para a implementação de um novo governo mundial. Então, na minha ótica, esse é o sinal mais contundente. Por quê?
Se eu falo de fome, não, pastor, mas a fome sempre aconteceu. Eu falo de guerra, pastor, mas já aconteceram muitas guerras. Mesmo o mundo estando preparado para a guerra e para a tremenda fome. Se eu falo de enfermidades, não, mas a peste negra, mas a gripe espanhola, e a meningite, e a AIDS. Alguém pode me questionar. Se eu falo de terremotos, não, pastor, mas olha, quantos terremotos já aconteceram? E não analiso o que está acontecendo agora. Mas quando chegamos nesse ponto, meus amados irmãos, da teoria da conspiração global e da elite secreta com agenda globalista secreta para implementação, para implantação do governo mundial, nunca aconteceu como está acontecendo agora, e o mundo está girando em torno disso. Eu estou aqui no foco, na Europa, no centro da comunidade europeia, no centro do mercado comum europeu. E a gente aqui sente o calor de tudo isso, sente o secularismo de uma maneira muito mais contundente do que na América Latina, do que no Brasil. Então, prosseguindo com essa questão, esse novo sistema deverá substituir os estados e as nações atuais. E vocês começam a ver isso quando viram o Papa Francisco na Amazonas, que ele não tem nada a ver com a Amazônia, porque a Amazônia é nossa, e ele lá fazendo um fórum, fazendo uma organização e falando da universalização da Amazônia, que a Amazônia não é do Brasil, a Amazônia é do mundo. O Fórum da Amazônia que aconteceu ano passado, e tantas outras questões que vão se levantando e tudo surgindo ao mesmo tempo. Simultaneamente, acontece o quê? Um esforço mundialmente orquestrado para a implementação do comunismo. Já observaram o esforço do mundo, apoiado pelas redes de televisão, pela mídia descarada, para a implantação? Veja como sofrem governos como o Bolsonaro, que mesmo falando bobeira, falando que não deve, mas a gente vê a luta desse homem para fazer as coisas certas. Ao contrário de outros ladrões que afundaram o Brasil, que afundaram o mundo. Mas aqui, por exemplo, só chegam as notícias totalmente pervertida dele, entende? Então, há um esforço, não apenas no Brasil, porque o Brasil não seria um modelo, mas veja o que acontece na Argentina, na Venezuela, no Equador, na Colômbia, na Nicarágua, na Guatemala, no México, nos Estados Unidos. A luta que o Trump está enfrentando, e aqui na Europa, e no mundo inteiro. E ninguém faz nada. Okay? Pelo menos para reverter esse quadro. Há um esforço orquestrado, meus irmãos, ideológico, para implementação do comunismo, mesmo essa ideologia comunista sendo uma ideologia fracassada e falida. Falida na ex-União Soviética, falida na China, falida na Cuba, falida em Venezuela, falida em todo o mundo. Mas, sem nenhuma dúvida, há um esforço para implementar, por quê? Porque é a força anticristã que tenta varrer, que tenta eliminar todos os princípios cristãos. Volto a dizer, para mim, é um dos sinais mais contundentes que Cristo está voltando, que nós estamos chegando no fizinho da encruzilhada. Visivelmente surge uma conspiração global para a implantação de uma nova ordem mundial. Há uma perseguição aberta e generalizada a qualquer ideologia com raízes fincadas no cristianismo e no semitismo judaico. Há uma perseguição aberta. É somente os senhores acompanharem os jornais, as redes de televisão, de um modo geral, e o mundo. A impressão é que os cristãos, os crentes, são justamente o obstáculo que está no mundo para que o império da iniquidade opere,
Porque enquanto a igreja que estiver, o império da iniquidade não poderá tomar conta. Porque aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo. E Satanás pode rugir, pode ranger os dentes, fazer careta, mas ele não pode morder ninguém, porque aquele que está em nós é maior. Então, meus amados irmãos, é clara, é visível essa luta, esses esforços. Qualquer pessoa que procurar uma oportunidade numa rede de TV ou no jornal para descer o pau do cristianismo, observe, se você toca o nome de qualquer seita, toca o nome qualquer outra pessoa, tudo passa tranquilamente, mas você pode desmoralizar o nome de Cristo, você pode desmoralizar a cruz de Cristo, o Calvário, fazer, como diz aí na Bahia, gaiofas, fazer piadas, como sempre é feito na Avenida Paulista, com a cruz de Cristo, com as vestes de Cristo, etc., com o sacrifício de Cristo, a cruz do Calvário. Isso aí passa sem nenhum problema. Não tem Supremo Tribunal Federal que vá contra isso, mas fala mal de um homossexual. Claro que nós não estamos para falar mal de um homossexual, estamos para tentar salvá-los para Jesus. Mas fala mal da ideologia de gênero. Discorda de qualquer ideologia que está sendo implementada pelo movimento feminismo. Discorda do aborto. Você é tido como quadrado. Okay? Milhões e milhões de dólares são investidos na divulgação das ideologias da nova agenda global. Senhores podem entrar na internet e buscar um nome chamado George Soros. George Soros. Aqui é George. Primeiro nome, Jorge. S-O-R-O-S. Busca esse homem, procura saber quem é ele. É um bilionário que vive nos Estados Unidos. Bilionário, a fortuna dele é estimulada em 8 bilhões,3. Um homem altamente bilionário e investe enxurradas de dinheiro na divulgação da ideologia de gênero, na divulgação do movimento feminismo, na divulgação do movimento LGBT, em qualquer ideologia anticristã, no Fórum de São Paulo, estude um pouquinho sobre o Fórum de São Paulo, para manter a ditadura da Venezuela, para manter governos totalitários. Esse homem é como um instrumento satânico que é multibilionário e investe milhões e milhões. Porque você vê, de repente, um Datena, que ontem era pró-governo, hoje metendo o pau no governo. Por quê? Dinheiro. Porque você vê um Bonner e outros, eu abro abertamente, aí, e outras TVs compradas, e falando a linguagem deles, milhões investidos, e até alguns pastores, o nome de pastores, indo nessas ideologias. É a Orquestra Universal, meus irmãos, para implementação da nova ordem mundial. E, além disso, vemos a ONU, Organizações das Nações Unidas, servindo como braço operacional para a implementação da nova ordem mundial, forjada pelos Illuminatis. E outras grandes fundações trabalhando a benefício da implementação, como a Open Society, Fundação Rockefeller, a maçonaria, estude sobre isso aí, que vocês verão, e tantos outros grupos
que serve como apoio. Na hora que o anticristo der o grito, são centenas e centenas, são mais de 4.000 organizações no mundo inteiro que se levantarão para dizer: estamos contigo, estamos contigo, estamos contigo. O mundo está preparado. Como o PT procurou aparelhar o governo para suas ideologias não sair mais do governo do Brasil, que agora está sendo difícil radicalizar, não tem nenhuma dúvida que a nova ordem mundial está tendo organizações espalhadas por todo o mundo para, na hora que o anticristo der o grito, essas organizações se levantarem e sufocarem a boca da igreja. Bispo Expedito. Só que nessa hora... Então, nós teremos mais 18 minutos e depois nós vamos para a questão de perguntas e respostas, porque são muitas perguntas que o pessoal tem compartilhado, ok? Ok, Reverendo. Às 9 nós terminamos essa parte, o senhor bebe uma aguinha, nós passamos um vídeo e em seguida nós vamos para perguntas e respostas, tudo bem? Ok. Então, manda brasa. Ok, reverendo, nesse momento eu vou falar sobre, aqui mais ou menos 5 minutos, sobre algo que se escuta muito por aqui. Eu creio que os senhores têm ouvido as palavras do Papa Francisco. Ele projetou uma reunião para o dia 14 de maio, próximo passado, que não pôde acontecer. Ele fez uma convocação para projetar a educação para os próximos anos. E muitos, nós não temos isso aí claro, mas muitos acreditam que o objetivo era abrir o caminho para esse ditador mundial. Recentemente, numa conferência no Fórum da Inglaterra, a Rainha Elizabeth, dando seu discurso, falando da agenda dela para a nova ordem mundial, ela usa a palavra claramente. Ela fala da necessidade de um líder mundial para governar isso. O mesmo já ouvimos aqui da boca de Emmanuel Macron, que é o presidente da França, que está logo aqui ao lado. E o mesmo já ouvimos também de Angela Merkel, que é a presidente da Alemanha, que também aqui está muito próximo. Então, há uma orquestra, há um movimento orquestrado, melhor dizendo, para toda essa implementação. E eles usam como chavões justiça social, igualdade social, igualdade de gênero, conservação da natureza, aquecimento global, efeito estufa. Haja visto que o ano passado, eu estava aqui em Portugal teve mais incêndio do que no Brasil, quase que pega fogo. Aqui na Grande Lisboa era uma só nuvem. E a Austrália quase que pega fogo toda. Entretanto, só mostrava Amazonas. Inclusive, mostravam vídeos de 20 anos atrás. E os pontos que eles estão pegando são esses. Liberdade, igualdade, direito das crianças, direitos humanos, direito das mulheres, só que o direito da mulher vem com o direito até a abortar. Porque, digamos, que o seu corpo é dela, ela tem o direito de abortar. Então, por aí tudo. Então, tudo isso, queridos, está orquestrado, preparado, porque fazem parte da agenda global que somente a igreja pode impedir. Mas, enquanto a igreja estiver aqui na Terra, garantimos ou dizemos, segundo a Bíblia, que não vai dar para
serem implementadas essas coisas. É claro que tudo isso aí vai aparecer, ou melhor, vai estar armado e preparado para tomar conta, mas não tomarão conta enquanto a igreja aqui estiver. Na hora que a igreja for arrebatada, então o inimigo vai olhar para o mundo e vai ver que não está livre, não tem policial. A igreja está com polícia. É como Paulo diz, escreve aos romanos, que o mistério ou melhor, aos coríntios, na carta aos Tessalonicenses, que o mistério da iniquidade já opera. Entretanto, para que domine totalmente, aguarda que seja removido aquele que o detém, aquela força que o detém, que é o Espírito Santo e a igreja. Não dá para separar um do outro, porque o Espírito Santo está aqui para a igreja e a igreja está aqui pelo Espírito Santo. E nós somos vasos do Espírito Santo. Logo, quando esse Espírito Santo tomar a igreja e levar para o encontro com Cristo nas nuvens, o campo vai ficar aberto e livre para a operação do inimigo. Ok? Então, meus amados, era essa abordagem contemporânea que eu queria, para não ficar na matéria, no livro e no tradicional. E eu não sei quantos minutos nós teríamos até agora, reverendo, até justamente, acho que 12 minutos. 12 minutos. 12 minutos. Mas, nesse ponto, nesses 12 minutos, eu vou falar rapidamente sobre as evidências bíblicas e teológicas de que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Ok. Isso não garante que nós não veremos a poeira. Porque todo esquema será montado, não pense que tudo vai estar tranquilo por ocasião do arrebatamento. Por ocasião do arrebatamento, as coisas não vão estar tão tranquilas, pelo menos para a igreja, pelo menos moralmente e espiritualmente. Não vão estar tranquilas. Pode estar tranquila até em alguns países, politicamente, e algumas pessoas esperando melhora, mas nós que somos espirituais, sabemos distinguir e analisar as questões espirituais. E não há nenhuma garantia que nós não veremos alguns resquícios, ou esses inícios, como estamos vendo agora, a questão do preparo para o chip, para o sinal e para o domínio, para o governo mundial. Mas algumas evidências. Eu vou apenas citar, não dá para ler texto, mas que vocês poderão buscar depois de ler esses textos. A primeira profecia das 70 semanas de Daniel, que indica o que a grande tribulação não será para a igreja, será para tratar com o povo judeu. 70 semanas estão determinadas sobre ti, sobre o teu povo e sobre a tua cidade. Então, a grande tribulação, segundo as 70 semanas de Daniel, tem a ver com Israel. Israel será castigado pelo assassinato, pela rejeição do Messias. E até hoje não aceitaram o Messias. Eles serão castigados. Eles chorarão ao verem aquele que eles transpassaram vindo sobre as nuvens. Segunda evidência, as portas. Ou a porta que se abriu no céu, em Apocalipse 4, quando João diz, e vi uma grande porta aberta, uma voz que dizia, sobe aqui e te mostrarei as coisas que vão acontecer depois dessas. Ou depois das igrejas. Então, se entende que essa porta é justamente aberta para que a igreja ingresse nos céus por ocasião do arrebatamento da igreja. Um terceiro elemento, em Apocalipse, do capítulo 6 ao versículo 19, período que cobre a grande tribulação. Em um só texto, em um só momento, não é citada a igreja. Capítulo 6, que começa com a manifestação do anticristo. Primeiro cavalo branco.
do capítulo 6, que mostra a manifestação do anticristo, até o capítulo 19, que mostra o cavalo branco com Cristo, que é fiel e verdadeiro, a igreja não é citada em todos esses capítulos, do 6 ao 19. Isso indica que a igreja não estará. Imediatamente, a promessa à igreja de Filadélfia, em Apocalipse, capítulo 3, verso 10, é aplicada à igreja. Como guardaste as palavras da minha perseverança, eu também te guardarei da tribulação que há de vir sobre toda a terra, para provar os que nela habitam. Nunca houve, meus amados, uma tribulação em toda a terra, de um modo geral. Houve em setores, como agora está havendo, mas essa tribulação, para essas igrejas que representavam também a igreja do Senhor em toda a sua história, recebe essa promessa. Também eu te guardarei da grande tribulação que há de vir sobre toda a terra. A grande tribulação é descrita na teologia paulina como o dia da ira de Deus. E o próprio Paulo diz, em 1 Tessalonicenses 1, 10 e 5, 9, que o Senhor vai nos salvar da ira. E a ira é justamente a tribulação, quando ele vai vingar. Não tenha dúvida que todos esses desmandos, todos esses afrontos contra Deus serão vingados. Deus vai responder à altura para esse povo, não para você, não para mim, não para a sua igreja. O arrebatamento da igreja será um evento iminente, à luz de Mateus 24, 44. Isso significa que pode acontecer a qualquer hora. Então, se o arrebatamento será depois da tribulação, nós temos que esperar o quê? O arrebatamento ou a tribulação? A tribulação. E Jesus não falou que nós temos que esperar a tribulação, especialmente a grande tribulação. Ele fala que teremos tribulações, essas tribulações que temos hoje, mas a grande tribulação não. Então, a iminência para o arrebatamento é o acontecimento mais próximo de nós, mais próximo da igreja. À luz de 2 Tessalonicenses 2, 1 a 12, o anticristo só se manifestará após a saída da igreja e do Espírito Santo da terra. E para concluir esse ponto, os tipos do arrebatamento na Bíblia. José se casou com a gentia, Asenate, antes dos 7 anos de fome que iam acontecer, foram prognosticados no Egito. Noé, com a sua família, escapou do dilúvio sobre a arca. Assim nós vamos escapar sobre a arca do Evangelho. Enoque foi arrebatado antes do dilúvio. Como ele escapou do dilúvio, nós escapamos da tribulação. Ló escapou da destruição de Sodoma e Gomorra. Assim nós subiu para o monte. Assim nós escaparemos. São tipos do arrebatamento da igreja que mostra que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Ok, meus amados, aqui eu encerro